Boa noite, Recife. Tudo em paz? Boa noite, Valtão. Tudo em paz na Santa? Então, tá ótimo. Estamos tudo alvirrubro hoje. É verdade. Essa aqui foi a primeira camisa que eu joguei na Copinha. Primeira vez que eu me efetivei, né, na Copinha. Um time que tinha eu, o Gui, o Digão. Entrei no lugar do Polaco. Até que a camisa atrás é a 3, zagueiro, tá no nome do Polaco. Você está com Ele o polaco, saiu, tá com o polaco aí atrás. tô com o Polaco aqui atrás. Cara, safado. Ele saiu, acho que não sei se ele saiu para viajar para lá para fora. Depois ele voltou também. Eu encontrei com ele, é capaz de até estar aqui já. Não, ele tá na área, ele tá por aí. Mas ele voltou, ele tinha viajado mesmo, ele voltou. Não É, sei, não sei o que ele anda aprontando, mas ele tá por aí. O desse menino. time aqui, ó, desse time, era ainda quando eu joguei, era a questão de pontos corridos para classificação. Quando a gente chegou, estava com um ponto só. Daí chegou eu e o Gui, o time começou a ganhar, mas como só estava com um ponto, a distância era muito grande, até para rebaixamento. Quando chegou ali perto chegou na penúltima rodada, o Digão foi expulso. E daí tem uma cena até curiosa, assim, que tinha o Japa também, magrinho, e a gente foi jogar, eu acho que era contra o Caos, se eu não me engano, ou era Caos, era Concitos, time do Vaguito também que jogava. E daí a gente tinha que ganhar para não ser rebaixado. Então a gente teve que ganhar meio mundo de jogo para não cair, né? E daí foi engraçado que me lembro como hoje, daí o Digão expulso, tinha que ir alguém pro gol. E daí foi o grande Lalim pro gol. E daí tem uma cena cômica que o jogo estava empatado ali, pega para capar ali, precisando do gol da vitória. E daí faltou acho que uns 5, 7 minutos para terminar o jogo. O Lalim foi pegar a bola assim, ó, com a mão. Na hora que foi pegar a bola assim com a bola bateu, cobriu ele por cima e entrou. Eu digo, puta merda, terminamos perdendo de 2-1 e a gente foi rebaixado. Eu, o Gui, o Digão. Eu lembro desse gol, cara. O Larinho o Larinho é o famoso nem, né? Ele nem joga bem na linha, nem joga bem no gol. Até então eu tinha dito, é o pior jogador que eu já vi na minha vida, velho. Até então eu tinha dito, mas daí depois, era o primeiro ano, né? Entrei na metade do ano, na Copinha, né, ao ataque. E depois disso, eu passei a achar quem era pior, porque o Lalinho saiu, era o Leomir. Sendo que Não, mas o Leomir começou a evoluir tanto que hoje é, em dia está jogando muito bem. Mas era horrível também. O Leomir, meu Deus do céu, pisava na bola, era um caos ali. não, eu tô com a camisa do Decoma aqui. Tô com a camisa do Pô, Decoma, a camisa número 2 do Decoma. Os dois também, né? Deixaram de existir. Decoma, a origem do nome do Decoma é do André, né? O André, que hoje é repórter da Sport TV no Rio de Janeiro, né? O André era o goleiro da origem do Decoma. E o André, o apelido do André era Dedé. Então era Dedé e o Comando Maluco, é uma abreviação, né? Decoma é Uhum. Dedé e o Comando Maluco. Horrível. Horrível. Mas é isso aí. Então hoje nós vamos falar aí dos últimos dois times que restam falar, os primeiros dois times a escolher. Né? Então vamos começar pelo time do nosso amigo Julian. Julian, que Grande é Bolinhas. É o Bolinha. bolinha, isso aí. Então, o Julian foi o escolhedor, escolheu na ordem Thiago, atacante, Ricardo Preto, Tubão, Ademir, Luizinho, Zerbinato, goleiro, Rafa K e Elcio. No meu modo de ver e pensar, esse time vai jogar mais ou menos desse jeito aqui. Ó. Vamos ver se a gente vai conseguir compartilhar a tela hoje. Aí, você está vendo a tela? Perfeitamente aqui. Então, eu acho que esse time vai jogar desse jeito aí, ó. Zerbinato no gol, Tubão centralizado ali atrás na zaga, Jurei Ademir à frente da zaga, fechando um triângulo ali,
e um triângulo invertido na frente com Luizinho, Preto e Thiago. Os reservas devem ser o Elcio e o Rafa K. Tubão, um zagueiro forte de marcação, um passe razoável, né, um bom domínio de bola, chega bem na frente, faz gol às vezes. Ademir, um marcador, um corredor. Julião, um marcador, corredor, chega bem na frente também. Luizinho, um meia que marca menos, porém mais habilidoso, mais articulador, bem mais sóbrio, como meia cadenciador ali, né? O Preto, um bom chutador. Isso aí, faltaram as palavras agora para falar do Preto, que para mim é isso aí que ele tem sido nos últimos anos, um bom chutador e nada mais, né? Não marca, né? Não, é um cara que poderia criar mais, tem capacidade para criar mais, mas não tem conseguido desempenhar um futebol aí. Eu diria para você que o Preto, como hoje, como um pique 2, no meu modo de ver, ainda é bastante. O Preto é um jogador pique 3, na minha opinião. E o Thiago, indiscutível. Thiago, para mim, o melhor atacante da Copinha faz um tempo já. E o Thiago, se a bola chegar lá na frente, ele vai dar um jeito de deixar ela redonda e finalizar. Finalizar com perigo quase sempre. Thiago e Yuri, para mim, são os melhores atacantes, com uma margem alta para outros que também são bons, mas vêm atrás. Eu acho o Thiago ainda mais do que o Yuri, mas depois do Thiago, eu acho que o Yuri está próximo ali. Né? A questão é que o Thiago joga para o time como um todo, né? Dá muito passe. Então, o Yuri é aquele cara que pega, quer decidir todo o jogo, quer fazer gol de qualquer forma. Então, são características um pouco diferentes de cada um, mas os dois são sensacionais para fazer gol. Aí na reserva nós temos o folclórico Elcio, né? Por opção no ataque, e o marcador Rafa K. Rafa K é um grande marcador aí que pode ser importante em alguns momentos de fechar mais o time aí, tanto no lugar do Luizinho quanto no lugar do Preto. Né, na hora de fechar mais o time e na hora de dar um fôlego para o Ademir e para o Júlio. Né? Então, nas 4 posições de meio aí, o Rafa K pode ser bem importante e na hora que precisar dobrar numa marcação aí, também pode dar um passo para trás e jogar como um zagueiro um pouco à frente do Tubão. Acho que o Rafa K vai ser um jogador bastante útil nesse time aí. E você, o que você acha desse time aí, meu amigo Recife? Então, eu polemizei um pouco o time do Viniola, né? A escolha ali do Veiga, que eu achei que não era tão oportuno, apesar que o Júlio até falou no grupo ali que se voltasse para ele, ele pegaria. Eu não sei, eu até perguntei ali no grupo, você pegaria no lugar do David? Aí ele não respondeu, né? Eu acho, aí é minha opinião, eu acho o David mais jogador do que o Veiga, tá? O Veiga ele marca mais do que o David, porém o David é um jogador que ele marca bem, não tanto quanto o Veiga, mas é um jogador que ele arma muito bem a jogada, porém tem que ter alguém ali na cobertura dele, né, para algumas besteiras que ele faz não expor muito para a defesa. Mas eu acho ainda o David melhor do que o Veiga nesse aspecto. Então, para o time ali da escolha do Vinhola, eu achei meio equivocado só a questão do Veiga, até em poder pegar na volta, talvez ali, mas enfim, isso é outro papo. O time do Julian, eu vou começar logo falando primeiro sobre o próprio Julian, né, sobre o bolinho do Julian. Eu converso bastante com o Julian, né, nas vezes que eu draftei eu conversava bastante com ele, como ele conversava comigo, né. Eu posso dizer, assim, sem dúvida, que foi o pior draft que o Julian fez, desde que está na Copinha. Acho que é a terceira vez que ele está draftando, se eu não me engano, acho que é isso. Foi o pior draft que ele já fez. E ele patinou, porém ele foi salvo pelas opções que lá no final deixou ele numa situação um pouquinho melhor, né?
Por que eu digo isso? Pegar o Thiago e em vez de pegar o Pedro, tudo tranquilo. É uma opção, ele queria uma opção de mudar ali, não pegar tantos jogadores que ele já jogou, ele tem essa lógica, até falou comigo, então tudo bem, né? Não pegou o Pedro, pegou o Thiago, né? Um baita atacante, então é, e daí eu já vou falando das características. O Thiago não tem muito o que discutir, né, Valtão? É o melhor atacante que você falou da Copinha. Joguei com ele, nunca tinha jogado com ele, joguei com ele esse ano. Joga muito, a bola no começo não tava bem, perdendo gol, oportunidade. Mas quando engrenou ali, quando foi o Thiago, foi aquele Thiago que a gente conhece. Então é um jogador que, para o elenco, ele agrega demais, né? É um líder ali dentro de campo, né? É um cara que raramente falta jogos também, dedicado para caramba, porém não marca, obviamente, que a função dele lá é fazer gol. É um atacante que a gente sabe que não precisa nem marcar. Só se vier os dois zagueiros, você só faz ali acompanhar um pouquinho para não sobrecarregar o meio. Mas essa leitura de jogo ele tem perfeitamente. Uma baita leitura de jogo também, o Thiago. Então, é, é, não tem o que se falar, né, desse primeiro pique, que realmente é uma coisa absurda o Thiago. Então, nessa daí o Júlio acertou, ao meu ver. No preto, daí eu acho que é unanimidade, até na copinha, como acho que praticamente como um todo. Eu acho que até para o preto, se perguntar para ele vai dizer que a posição que ele saiu não é a posição do que ele já vem jogando lá atrás. Repito, o primeiro ano que o preto jogou na copinha, que foi aquele que até o Bozo fez um gol de bicicleta, que foi a única derrota do nosso Loucos, a gente estava lá. O Preto estava magrinho, corria, vinha, ele fazia a reposição. Não, ele nunca foi um bom marcador, mas ele tinha fôlego para fazer reposição. Então ali foi o melhor ano dele na Copinha. Dali foi ladeira abaixo. Foi piorando cada vez mais. E agora é aquela coisa, ele acha que é estrela, né? Colocou na cabeça que é o Romário, né? Então o time tem que correr para ele, que se lasque todo mundo, sendo que isso traz um prejuízo muito grande para o Júlio, né? Porque você tem o Thiago que realmente não marca e é atacante, e você tem o Pedro que está dizendo que não vai marcar, então você perde dois jogadores de marcação. Para um futebol de sete é um prejuízo muito, muito, muito problemático. Mas se o Julian tiver boca, o Rafa K vai ameaçar demais o Preto. Calma, aí onde vai estar a minha principal polêmica aí, né? Então, assim, depois do Preto, né, vem o Tubão, que se não um dos melhores, é o melhor, como eu já falei em todos os outros, junto com o Jair, né? É um zagueiro, estatura alta, cabeceia bem, tira a bola, sabe sair jogando, né? Toca bem a bola, então despreza qualquer comentário sobre o Tubão. É um zagueiraço mesmo, melhor zagueiro da Copinha junto com o Jair, sem sombra de dúvida. Então, não tem nem discussão que ele vai ficar lá, né? Na posição que é a posição dele ali, né? A praia dele. O Ademir foi uma boa escolha. Até o Júlia pensou que talvez não iria pegar o Ademir, né? Apesar de jogar com o Júlia e sair muito do que o Júlia falou, que é pegar outros jogadores, pegou o Ademir. O Ademir é um ótimo marcador, eu considero aí o Ademir como um dos melhores, vamos colocar assim, se fosse volante da Copinha. Então ele faz aquele papel ali de proteção à zaga, no caso o Tubão ali na frente, muito bem, né? A questão dele é que ele não tem, ele não é um articulador exímio, porque se fosse um grande articulador, de se apresentar tal, seria um jogador completo, em que pese ter feito vários gols esse ano, né? O Ademir conseguiu fazer vários gols esse ano, né? Teve uma bem boa aí, né? Na Copinha, né? Mas não é aquele cara como, por exemplo, o Luizinho, né? Que já é o próximo que eu vou falar. O Luizinho, sim, esse pega a bola, cadencia, chuta bem, cria oportunidades para o Thiago e para o Preto, vai ser uma maravilha jogar. Porém, o Luizinho tem essa questão do sobrepeso, né? Tinha problema, eu acho que ele teve uma lesão também no ano passado, não sei se foi de joelho, enfim, mas também teve lesão, até se ausentou alguns jogos. E o problema do Luizinho é a questão do sobrepeso mesmo, ali para uma posição de meia que é bem reforçada na questão de atacar, defender, ir, voltar. Tanto que teve jogos que ele jogou lá recuado mesmo, lá atrás. O Bozo sabe disso também, né? Mas é um baita de um jogador inteligentíssimo, tá? O Rafa K, joguei com ele esse ano,
para mim foi uma das gratas surpresas, porque o Rafa Cá marca muito, muito bem, não deixa a desejar. Teve um jogo que ele marcou muito bem o Pedro, e praticamente inutilizou o Pedro no jogo que a gente ganhou na volta. Então, e o Pedro dribla bastante, corre muito. Então, o Rafa Cá foi a grande e grata surpresa, que era até um que a gente queria, que a gente até debateu lá no El Paranaense. Chegou para a gente pegar, sendo que a gente estava com tanto receio ali da questão, e a gente discutiu sobre questão de goleiro, que aí ele falou: não, vamos pegar um goleiro, mas se não fosse o goleiro, sem dúvida seria o Rafa Cá no nosso time. Né? Isso aí gera unanimidade lá para a gente. Tanto é que a discussão do time da gente ficou entre ou goleiro ou Rafa Cá. E daí, pela votação, ganhou o goleiro, a gente pegou o goleiro. Tá? O Elcio, né, que é essa figura icônica, a gente não pode nem. Não, inclusive, Walter, não vamos chamar palavrão, porque senão ele vai ficar irritado aqui, né? Sem palavrão, por favor. É um cara que, cara, ele é fantástico fora de campo. A idade chega para todo mundo, o condicionamento físico, em que pese esse ano ele ter até emagrecido mais do que os outros anos, né? Mas é um jogador polêmico ao extremo. Tinha vezes lá no time da gente que ele ficava pé da vida e pegava a bolsa tal. Então é aquele jogador que fica ali no banco, mas grita, fala, xinga, entendeu? Então é um jogador que o pessoal tem que saber levar ele, na boa. Porque se for alguém ali de cabeça quente, até do próprio time discutir tal, ele vai mandar para aquele canto, vai dar confusão e desestabiliza. Então tem que ter só um cuidado com o Elcio, porque é uma linha 2, vamos dizer, é como se fosse um mala. Sendo que é gente sensacional, esse ano joguei com ele, então é um cara fantástico. O Zé Binato é o goleiro, né, que a gente sabe que está ali na lista dos piores goleiros ali da Copinha, sem dúvida. Né? Não tem esse nível ainda. Goleiro, você sabe, pode ser que até evolua para agarrar melhor. Tanto é que nas escolhas ali, esses três últimos, tanto o Emerson, o Zerbinato e o Angelim, estão no nível mais baixo. Mas, para mim, ainda, além disso, o Angelim, para mim, ainda está um nível mais baixo do que o Zerbinato. Depois, quando chegar lá, eu vou falar mais ou menos do porquê. E o Angelim, ele tem um negócio muito louco, mas isso eu vou deixar para lá. Porque às vezes ele agarra muito, ele já agarrou quando a gente caiu, agarra muito, porém também leva uns perus assim absurdos, entendeu? E a constância é que faz a diferença, mas assim, para goleiro principalmente, né? Mas assim, vamos falar dele depois. Então, agora aí vem a polêmica, Valtão. Você levantou uma polêmica ali quando colocou ali a escalação do time. Eu tenho uma outra dica melhor, só acho que o Júlio não vai gostar muito. Tem como colocar ali de novo a tela ou não consegue? Não, eu já fechei para deixei Já pronto. fechou? Então vamos lá. Você tinha colocado ali, né, a formação ali, né, com o goleiro, obviamente, com o Tubão como único zagueiro aqui, né, ali pela foto. Ficaria o Ademir um pouco acima aqui com o Luizinho, né? E Não, Ademir e o Júlia. Preto, o Thiago e o Júlia, né? Ficaria o Júlia, na realidade era o Tubão, o Ademir, o Júlia, né? E daí mais à frente o Luizinho, o Preto e o Thiago lá no ataque. Basicamente era essa ali a formação. Mas eu acho, lógico que o Julian é o draftador do time, né? Vai querer jogar como titular também, mas até você sabe disso, quando eu joguei pelo Loucos, no começo eu era banco. Se lembram bem disso, né? Eu era banco com você, era nós banco. Xerec titular, se lembra? Nos primeiros Mala, Marcelo e tal. Então, assim, eu tive a convicção de ver que naquele momento do começo do campeonato, eu não estava no nível ali de estar brigando por ele e não tinha problema nenhum. Eu queria o time, eu fiz um time para ser campeão. Então tem que analisar isso. Lógico que no decorrer do campeonato eu fui melhorando, tal, virei meio que titular, tanto que se revezava muito, eu e o Júlia. Teve jogo que o Júlia começou, teve jogo que eu comecei, né? Então o Júlia é um cara que eu acho que ele vai entender bem isso que eu estou falando, né? Se não, foda-se também. Desculpa, Elcio. Mas assim, eu acredito que a formação ideal, daí é o meu ver, seria porque assim, você não vai jogar com o Tubão parado, centralizado. Você pode fazer isso você atacando. Você defendendo, para um goleiro sair com a bola, vai ter que ter a opção de dois aqui para pegar a bola. Ele tem a opção de jogar de um lado ou do outro, ou o volante do meio vir buscar.
né? Você não vai. Se ele vier para um lado, vem o atacante e marca ele, vai ter que ter opção do outro lado. Então, o que acontece? Nesse time aí, por mais que o banco fique centralizado, que eu acho ok, eu acho que a formação ideal seria o Tubão, né? O Rafa K com o Tubão ali, entendeu? E daí colocando o David mais à frente, fazendo essa função entre David até o Rafa K. Não tem David Entendeu? nesse time. Hã? Não Por que eu tem, digo isso? não tem David nesse time. Você está trocando os David nomes. não, falei David, não. É o Rafa K com o Ademir. É o Ademir. Eu me confundi com o David, sabe por quê? Porque era exatamente isso que eu queria falar. Porque no nosso time, o David e o Rafa, eles trocavam muito comigo também. E o que é que eu acho que acontece? Eu acho que o Ademir, ele pode fazer essa troca com o Rafa, porque vai ganhar dois marcadores ali. E daí você consegue liberar o Luizinho no meio e o Preto no meio, né? Então você libera o Luizinho e o Preto no meio para ter um pouco mais de autonomia para alimentar o Thiago e os dois chegarem de trás chutando, porque o Thiago é um pivô que faz uma parede sensacional, você sabe disso. Então, se tiver a oportunidade do Thiago conseguir matar a bola e rolar a bola para o Preto vir de trás, para o Luizinho vir de trás, os dois chutam muito bem, é uma chance grande de gol. Então, eu sinceramente, talvez não vai entrar com isso, porque o Júlio vai querer testar, mas eu acho que o time ideal aí é o Júlio começar no banco, com Rafa Kai e Ademir dando uma consistência com o Tubão defensiva, e aí você consegue liberar um pouquinho mais ali o Luizinho e o Preto só para recompor o meio, e o Thiago lá na frente. Eu acho que dessa forma o time não se expõe tanto, fica lá guardado na defesa e não tem a dor de cabeça de ficar cobrando para que o Preto venha marcar toda hora. Porque a gente sabe que o Preto não vai marcar. Eu acho que o passo para trás do Rafa K é uma opção tática bem importante para eles. A gente jogou bastante assim no El Paranaense. O Rafa K cobria a minha muitas vezes, porque às vezes jogava eu e o Jair, né? Quando o Jair se lesionou. Teve vários jogos, inclusive, que jogava só na defesa. Eu, o Rafa K e o David mais na frente. Mas há muitos jogos foram assim. E o Rafa K marca muito bem, marca muito bem, marca muito bem. Então, se você conseguir colocar o Tubão com o Rafa K e o Ademir ali no meio, seja os dois mais recuados, ou o Tubão fazendo o central e os dois na frente do Tubão, daí você libera os dois mais na frente, como quase um Dallas podendo fazer flutuação, ia dar muito bem. Aí o Júnior, lógico, o Júnior pode entrar. Sem que aí eu colocaria o Júnior no lugar, por exemplo, do Luizinho, entendeu? Assim, lógico, sai, entra no lugar do Preto. Eu acho que o Preto é o cara que mais vai precisar provar a importância dele nesse time aí. Exato. Para mim, E o Preto assim, é isso que você falou, é um pique 3 aí para 4. Com o futebol atual é isso. e a situação assim, a gente não... Quando a gente fala de uma situação, a gente analisa um time, é diferente você analisar a qualidade de um jogador. Como é que esse time, como conjunto, vai se comportar. Né? Então, para nós finalizar esse time aí e poder partir para o outro, eu só quero fazer uma colocação que eu anotei aqui durante a tua fala. Eu não acho que o Julian errou no draft, não. Sabe por que eu não acho que o Julian errou? Porque o Julian, ele fez uma montagem de time para se livrar das bombas relógios que ele carregou durante um tempo. Essa é a real. Ele montou 2 times seguidos com jogadores bomba relógio no time. Ele buscou montar um time de jogadores que são menos bomba relógio do que o que ele tinha. Você veja só, ele abriu Mas ele mão... tem 2 nesse time que é bomba relógio. Tem o Elcio e tem o Preto. Né? O Preto é fácil de controlar, né? Mas você pensa você ter no time Yuri e Carudo, Uhum. né? O nosso time, se eu pegar o meu time, por exemplo, que o Júnior, eu, Mas é tem isso que eu mais. estou falando. Ele não errou. Ele tentou se livrar desse tipo de jogador. E é o que eu estou falando. É uma situação porque ele sofreu 2 anos seguidos com isso, e o outro ano, né, a gente foi campeão com ele junto,
mas era um time, Ali era bomba. era um time É, inteiro bomba é. relógio, né? Tirando o Galvão e o Marcelo, o resto era tudo surtado. Então é uma situação assim, eu acho que ele pensou muito nisso, tá? Então, basicamente, o Bolinha é isso aí. Vamos partir para os Aí. Generals, né? Então, o Generals foi escolhido pelo André Fifty, né, na seguinte ordem aí. Didiomar, Mota... Só para fazer uma reparação, né? A gente não chegou a comentar muito a questão do Elcio, mas só para frisar ali, né? A questão do Elcio como jogador nesse time, obviamente entrar ali como ele jogou ali, quase como um segundo atacante ali, Sim, aproveitando ali a saída do Preto, né? Ou até do Thiago, se for respirar tal, sim, mas claro. mais no Preto ali, eu acho. Porque o Elcio, ele é um jogador que ele tem noção da situação de jogar bola. Ele não é um jogador sem noção, né? Ele deu Acontece que assistência, no time da gente ele deu assistência de lateral, deu assistência, fez gol, entendeu? acontece que ele é É, um cara com 50 anos, é isso aí, essa é a realidade, é só isso aí. agora, vamos voltar para os É, gêneros agora. então, os Generals, o 50 escolheu o time aí na seguinte ordem. O Didiomar como pique 1, Mota, o melhor jogador da final, campeão, como pique 2, VG pique 3, Vitor pique 4, Tuco pique 5, Juninho pique 6, Cebola pique 7 e Angelim goleiro pique 8. Né? Eu imagino que Cebola e Juninho vão ser os reservas desse time aí, né? E acredito que, vamos ver se eu consigo compartilhar a tela aqui do da escalação, né? Porque às vezes eu sou traído pela... A gente nem chegou aí, quando você está vendo aí a escalação, mas assim, eu nem cheguei a falar qual é a pretensão do Bolinhas. Depois a gente vai gravar um vídeo, né, curto só, falando ali sobre o que a gente imagina que vai acontecer. Lógico, vai ter muita coisa pela frente. Mas o Bolinhas eu acho que vai ser um time que vai. Eu acho que ele vai ser um time que ele está ali entre talvez se classificar, né? Uhum, Ou talvez ficar ali no meio. Eu não vejo ainda o Bolinhas como um time para ser rebaixado. Então, acho que é um time que vai se classificar. Título, a gente vai ter que aguardar ver como é que esse time vai jogar. Mas é um time que eu acho que classifica. Se não classificar, vai ficar naquela posição ali do limbo ali. certo. É que eu tô tentando ver se eu consigo abrir a imagem para compartilhar. Acho que vai dar boa agora. Boa. Deu? Apareceu na tela para você aí? Seu. Bom, eu imagino que a gente vai ter uma formação parecida com essa aí, ó. Angelino gol, 50 como último homem, Vitor e Mota jogando na frente do 50, fazendo uma correria, né, indo até a linha de fundo, os dois, né, armando o jogo, não ao mesmo tempo, mas eu acredito que vai ser isso que vai acontecer. O Didio também promovendo uma correria, às vezes até fazendo um volante aí, às vezes até fazendo um pivô lá na frente, que ele também faz. E o Tuco preenchendo o meio, às vezes trocando com o Juninho, às vezes trocando de função com o VG, para o VG vir fazer mais o meio, Cebola entrar no ataque. Eu acho que esse time é um time que vai alternar bastante a formação, sabe? Esse também é um time que não tem ninguém aí que não sabe jogar bola, né? Eu diria para você que a hora que eles viram que ia ter que se deram conta que o último pique, o que sobrasse era deles, e todo mundo foi pegando os primeiros 4 goleiros ali, eles decidiram deixar o goleiro por último, que sobrasse, que a diferença de nível eu concordo com você,
O Angelim não é nem tecnicamente o pior, e sim pela inconstância. Exato. Ele está abaixo dos outros, mas os outros 8 jogadores de linha, não tem nenhum jogador que é um fiasco aí não, hein? Esse time é um time que pode vir a incomodar aí, né? É um time que vai lutar por classificação, e a hora que está entre os 4, tudo pode acontecer, né? Um jogo só, é a estratégia de um jogo, tem um erro aqui, um erro ali, ele pode chegar, é a minha opinião. E a tua, Recife? Então, esse time aí do Fifth, né, do Atlético de Itatiaia, né, o Atlético de Itatiaia, vulgo Generals agora, né, o pessoal ali, e os mais chegados, acho que só faltou aí fora dessa lista aí para eles o Juan, né, o É, goleiro. Mas assim, o Didionmar, tive a oportunidade de jogar com ele. Infelizmente, no ano que ele jogou, foi aquele ano conturbado, inclusive com o do Fifth, né? Até a gente pegou ele, eu não sei se era draftador, se era o Júnior, mas eu pedi para pegar o Fifth. Eu gosto muito do Fifth como zagueiro, né? Apesar que nesses últimos tempos caiu bastante a qualidade dele, mas assim, é um baita zagueiro, né? Zagueiro raiz, vamos dizer assim. Então, assim, o zagueiro é bom, né? É, ele, o Djomar, eu joguei com o Djomar, não estava nesse auge, nesse mesmo time do Fifth, que a gente pegou até o Juninho, mas o Djomar esse ano jogou tão bem. Porém, se você for fazer uma média aí do Djomar em todo o campeonato, inclusive nesse ano, ele jogou muito. Levou o time ali com o Aires, ali, que para mim foram os dois melhores, junto também até com o VG, que jogou bem também. Os três ali fizeram um meio de campo muito bom do Once Lucas, sendo campeão do primeiro turno, né? Então, o Diomar é inquestionável, né? O Mota, esse ano, se lesionou, né? Eu acho que no começo do ano, né? E isso aí também, lá no começo, tanto o Cinco Pila nem se classificou, né, para o mata-mata do primeiro turno, né? Acho que o Gêneros até eliminou eles, quase como um mata-mata pré, né? Um pré-mata-mata. Mas no segundo turno, o Mota acho que também tinha se lesionado também, e voltou no segundo turno jogando muito bem. Então, o Mota passou ali até se reinventar ali. O Mota era um jogador mais de meio, força física, né? Que era um cara que chutava bastante, jogava muito no meio, mais centralizado. E esse ano, pelo cinco pila, ele jogou mais recuado. Não sei se por conta também da lesão, mas ele jogou mais recuado ali com o frango lá atrás. E jogou muito bem como quase um segundo, um falso segundo zagueiro ali, né? Marcou bem. No jogo da gente, que venceram nos pênaltis, foi um dos melhores, eu acho, ali do jogo, né? Junto com o Franco estava lesionado, estava com problema na panturrilha, né? Enfim, mas ali foi um jogão ali. O Alex e o Varela jogaram muita bola também naquele jogo. E, enfim, o Mota é isso. O Mota em recuperação, eu acho que ele vai jogar, voltar a fazer isso aí de jogar ali como quase um zagueiro ali, né? Meia zagueiro, um meio volante ali. Então, é um jogador forte. VG, né? A gente, já joguei com o VG, a gente foi campeão, né? Com o Loucos, eu, o Valtão, todo mundo, né? O VG é um cara que corre, se doa muito, morre dentro de campo correndo. É outra formiguinha operária, como eu falo, e ele marca bem. O VG ele marca bem, né? Mas faz gol, dribla, tem uma explosão, uma velocidade muito alta. É um jogador muito, 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 muito bom. Eu tive o prazer de pegar o VG como pique 3 naquele super time, né? Que eu peguei o Viniola como o Vina como pique 1, o Galvo como pique 2 e o VG como pique 3. Imagina. O Vitor era um que eu estava calado. Até então, quando eu não estava ali em nenhum time, né? Conversava com um, com outro ali nos bastidores, era um que eu via ali que poderia ter saído até antes, entendeu? Inclusive, poderia, por exemplo, cair como uma luva no time do Viniola, por exemplo. Ou até no time do Júlia também, né? Mas, enfim, chegou ali a condição e pegou ele.
né? Então o Vitor é um cara que ele marca muito bem, o principal característica do Vitor é marcar bem e tem um chute, né, que é uma bomba. Então chuta muito forte ali. Então é um jogador de marcação, não é um jogador de drible, vai sair driblando. É um meia quase zagueiro, pode jogar como zagueiro tranquilamente, né? Então eu nunca joguei com o Vitor, né? Mas eu queria, se fosse draftador, escolhê-lo, né? Ele saiu muito valorizado no anterior, acho que ele saiu como pique 2 ou 3 no time do Xerec, né? Eu acho que era isso, ou 2 ou 3. Enfim, mas aí eu pegaria ele sim. O Tuco, né? É um jogador novo, né? Corre o campo todo, né? Ele tem uma característica um pouco parecida com a do Juninho, né? O Tuco ele corre muito o campo, né? Marca quando tem que às vezes chegar junto para também marcar, né? Não é um exímio finalizador, né? Mas é um jogador que vai ajudar no meio, como eu digo, uma formiguinha também ali operária. É um cara que corre, marca, entendeu? Ele não tem ainda não tem essa habilidade toda de pegar a bola, de rodar, de fazer a transição de bola, como por exemplo o Luizinho tem, né? É, como o Felipe Bahia tem, esse pessoal que pega a bola, sabe distribuir, mas é um jogador que ele compensa no esforço físico e na garra que tem. Isso é a mesma coisa do Juninho. Juninho eu joguei com ele, era uma porra louca também, tipo assim, é como um Veiga da vida. Sendo que o Juninho, ele também tem vigor físico, corre, vai trombando, chuta de bico, faz gol de qualquer jeito, ali, chutando de bico de qualquer forma. Então, o Juninho, eu acho que é o mais parecido que eu vejo um pouco com o Veiga, até nessa situação aí de chutar, de tudo, né? Não tem aquela qualidade, vamos dizer assim, técnica, assim, né? Apurada, de ser um cara que vem a bola, vai dominar, matar, distribuir, mas é um cara que compensa por isso, com essa correria toda. O Cebola, né, pelo que até me consta, disse que vai jogar como atacante, mas isso eu não levo nem em consideração. Porque todo ano agora, nos últimos acho, 3 anos, ele, eu vou jogar como atacante, depois vai lá para a defesa. Então, eu não acredito muito que ele vai jogar lá na frente. Se for para defesa, o Cebola é um bom zagueiro, né? A gente sabe que ele é um bom zagueiro. No ataque, o Deus nos acuda, né? Então não tem nem o que falar. Aí é que tá. Se for jogar no ataque, daí sim, o apelido dele vai ter Cebola, porque vai ser todo mundo chorando de raiva. E o nosso amigo Angelim, né? Que é, como eu digo, a gente já jogou com o Angelim, eu, o Júnior, né? Não me lembro todo mundo daquele time, não sei se eu acho que o Júnior estava também. E o Angelim é aquele cara que é esse cara que você falou. Ele tem esse problema às vezes faz umas defesas difíceis, mas também toma uns perus absurdos assim às vezes, né? Então é um goleiro que não passa muita confiança para o sistema defensivo, né? É um goleiro que a gente torce para que esteja um dia bom. Eu já joguei com ele em algumas partidas e teve partida que ele agarrou muito, mas é essa inconstância que você falou, de um jogo para o outro, ele jogar bem, ele leva um frango, aí vai jogar o outro, não joga tão bem. Então, essa inconstância do Angelim é que complica. Porém, o Angelim é um cara que também é parceiraço, não falta jogo. É o cara que está junto, é um cara que não falta, está ali, é comprometido. Então, ele tem esse aspecto positivo aí, que é um cara que realmente não falta, está lá toda hora, entendeu? Ajudando. E torço para que melhore, como teve outros goleiros aqui. Você deu o exemplo do Lucas. O Gelzinho, quando entrou, era um goleiro muito razoável para ruim, e no decorrer foi evoluindo na copinha a ser um baita goleiro, como o Léo Mir, entendeu? Que entrou, não sabia, pisava na bola, caía, era horrível, e cada ano está melhorando cada vez mais. Então, assim, a única minha dúvida que eu tenho nesse time, Walter, e aí a formação é essa, né, com o 50 lá atrás, né, e aí eu acho que é aquilo ali mesmo, o Vitor com o Mota ali para dar aquele suporte defensivo, é essa questão aí do meio. Porque você tem o Djomar, ele flutua, o VG flutua também. O VG não é atacante, tipo o Thiago. O VG ele joga, inclusive, mais de ponta, sempre jogou mais de ponta. Sim. E o Didio um pouquinho mais centralizado. Então, eu acho que o VG com o Didio vai dar essa situação. O Cebola no ataque não tem a mínima condição, mas se quiser jogar, vai jogar. Mas aí vai ser um zero à esquerda. E aí a minha dúvida é essa, entre o Tuco e o Juninho.
né? É, 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 pode ser que o Tuco comece, mas eu acho que os dois estão muito parelhos ali, e os dois, em tese, vão brigar ali pela posição, porque a característica é um pouco parecida, e um tem uma coisinha um pouquinho melhor do que o outro tem, né? Mas entre esses dois, é, eu ainda tenho, eu juro a você, eu tenho minhas dúvidas que eu colocaria ele como titular, né? Mas é um time que você vê, não tem um atacante fixo. Aí você Não, diz, pô, então não vai ganhar nada. Não, não tem nada a ver isso. não, A gente jogou, foi campeão com o louco sem atacante fixo. Não vai, tinha atacante fixo. vai ser um time ruim para ser marcado pelos zagueiros, inclusive. É um time E, difícil para zagueiro marcar, né? Um time que não tem referência. não, e é um time que é muito. É um time que eu vejo de todos aí, o time tem muito poder de marcação no meio. Ele tem um poder de marcação. O problema todo é blindar ali atrás, porque o pessoal vai saber, por exemplo, o Angelim está lá, a galera vai querer ficar chutando toda hora. Então tem que ter aquele bloqueio lá na frente para também evitar o excesso de chute, né? Também tem isso. Na verdade, É, eles vão levar bastante bolada. uhum, Mas é um time que eu vejo aí, como eu falei do Bolês, é um time que, se não tivesse desequilíbrio, porque também tem essa questão de ser um time meio bomba-relógio. É todo mundo amigo ali do Itatiaia, mas às vezes todo mundo se discute, às vezes todo mundo discute um com o outro, dá confusão. Então tem que se analisar muito isso para ver se vai dar uma debandada ou não. Mas se todo mundo ficar unido ali e tal, eu acho que é um time aí, Valtão, que talvez se classifique. Eu não coloco ainda como candidato ao título, mas é um time que talvez Perfeito. vai Então, talvez eles. vamos, então eu acho assim, ó, que a gente poderia fazer aí um ping-pong final. Vamos falar aí rapidamente, para a gente não se alongar, a opinião. Qual é o teu palpite sobre cada um dos times e o meu sobre cada um dos times? Um ping-pong. Na minha opinião, Cocitos é um time que pode vir a chegar. E na tua? Então, eu vou ser sincero, o Cocitos Cocitos, eu time acho do que é um. Gui. É um time que Não, pode vir a chegar. Não é nem candidato. Ele pode vir a ser candidato. eu vou dizer assim, é um time que pode chegar, como é um time que pode ser rebaixado. Exatamente. Não Perfeito. coloco. Perfeito. O time novo, time do Folador, que teoricamente vai se chamar Ader Bayern de Munique. Minha opinião é que é um time que está entre os favoritos. Esse é Também. favorito ao título. Eu coloco o time do Fola aí como um time que provavelmente vai se classificar entre os quatro, e aí esse time talvez sim entre os favoritos aí. É um dos que eu vejo como favorito. Perfeito. Time do Lucas Estropa, 11 Lucas. Na minha opinião, um time candidato ao rebaixamento. Esse time também, a gente já conversou, né? A minha análise também é um time que, no melhor assim, que eu acho que talvez vai ficar entre os quatro, mas é um time que é forte candidato a rebaixamento mesmo, por essa ausência de meio de campo, que seria uma coisa, apesar, vai estar o Niltinho e tal, mas apesar que eu digo, eu até hoje que eu vi Copinha, eu nunca vi um time sem meio de campo, né? Meio de campo ali mesmo, conseguir muito sucesso, né? É uma zona de combate muito forte na Copinha. Perfeito. Rosso, time do André, ex-Cabelo. Na minha opinião, é um time que é candidato a se classificar. Depois que classificou, entre os quatro, ele pode chegar. Né? Aí é uma situação de mata-mata. E na tua? Então, o time do André ali, eu coloco ele nessa condição também, de talvez conseguir ali as quatro vagas ali para o mata-mata, né? Ainda não coloco como candidato ao título, porém a defesa ela é muito boa. Se o Yuri conseguir entrosar bem com o Felipe, ele pode dar uma liga boa ali, né? Mas é um time que eu acho que não é um time que vai ser rebaixado, né? A gente não sabe quem vai acontecer daqui para lá, mas é um time que vai ficar pelo meio ou da tabela, ou ele consegue ali, né, a É, classificação.
Perfeito. É o Paranaense, na minha opinião, um time que ele é candidato a chegar entre os quatro e pode incomodar a hora que chegar entre os quatro, na tua opinião. E Ah, tira o clubismo de lado aí. eu tento ser imparcial toda hora, né? Então, o time da gente é equilibrado no meio. Então, assim, pelo que eu vi já de situações de título e tal, como eu tinha falado do Hélio Paranaense lá na vez passada, e chegou, mas, enfim, não foi campeão nem no primeiro e segundo turno. Eu acredito que esse time aí é um time que provavelmente vai chegar ali entre os quatro também, tem boa chance de chegar. É, mas eu ainda, eu vou dizer, eu ainda não coloco ele como candidato ao título. Eu acho que ele fica um pouquinho melhor da condição do time, por exemplo, do Rosso, do André ali, do Felipe Bahia. Eu acho que ele é um pouquinho melhor ali do que o time deles ali, entendeu? Eu acho que eu não sei se eu colocaria o nosso time como candidato ao título, mas assim, entre os quatro eu acho que sim. Mas Não, um limite muito tênue entre isso. candidato é diferente de favorito. Para mim, nós temos né, por enquanto, nós temos Nesse time aí, Valtão, um nesse nosso favorito time, só. é porque nesse nosso time tem dois que são pique 1, né? E um que é quase um pique 1, né? Que é o Léo Japa lá, o Rubens Espermatozoide, né? Então são quase três piques 1 ali. Né? Então Eu acho um eu time. considero que é um time que vai provavelmente classificar entre os quatro ali. Então, Eu acho um time forte, sim. É, não tem nenhum perna de pau, né? Não tem é, nenhum perna de pau ali. Todo mundo sabe trabalhar a bola, tocar, distribuir. cinco pila. Os cinco pila, para mim, é um time que depende demais do time titular. Talvez seja o time titular mais forte, mas ele depende demais do time titular. Eu coloco o cinco pila aí como um favorito ao título, tá? Porém, tem esse problema, que é um problema que ele pode ir do céu ao inferno muito rápido. Porque se porventura, aquilo que a gente já até conversou certa vez, se o cinco pila, ele não vai ter problema em substituir ali, por exemplo, uma ausência de um Veiga, porque entra o Everton, o David, mas se o cinco pila perde, por exemplo, um Pedro por lesão, um Roma por lesão, acabou-se o time. Porque você vai ter que Se o cinco pila não promover. tiver banco no dia para jogar, ele tem problemas. Exatamente. Porque daí imagina, você vai jogar com o Everton, com o tio Paulo e com Não, é isso o aí. Vinhola. Eu também acho Aí vira o caos. tendo reserva, ele é favorito. Para mim, são os Isso, dois favoritos. O time do Folador, o time do Viniola são os dois favoritos, mas o time do Cinco Pila, a exceção é tendo jogador no banco. isso, exatamente. Bolinha, para mim, é candidato a chegar entre os quatro, e daí é outro campeonato, na tua opinião. Então, Bolinhas também eu acho que. O Bolinhas eu acho que é ali, fica nessa linha entre entrar ali pelos quatro, não vejo como candidato ao título, apesar de ter o Thiago ali, né? Mas vai ter que saber controlar muito essa questão do meio de campo aí, de marcação. Então, acho que é um time que talvez se classifique realmente entre os quatro aí, né? Mas não vejo como favorito, não. E o Generals é um time que também ele pode chegar entre os quatro, como também ele pode ter que brigar para não cair. A minha conclusão final Exatamente. A é mesma assim. coisa. Você acabou de falar isso, que a gente acabou de analisar esse time, né? Foi o último que a gente analisou. Então, a minha conclusão final, cara, é que há muito, muito, muito tempo na Copinha nós não tínhamos 8 times tão equilibrados, né? Então, nós estamos começando uma temporada bem bacana aí, onde os times são bem equilibrados, se ninguém se perder nas confusões internas, principalmente. Se ninguém surtar e pegar uma suspensão boba e ficar três jogos fora por causa de uma suspensão boba, por causa de uma confusão besta, né? Inclusive isso já serve de recado para todos, né? Nós vamos ter provavelmente o certame mais equilibrado dos últimos tempos aí, né? E coisa boa, né, Walter? Porque no ano passado a gente tinha dois times, que era a Barca do Júnior
e o AMJ, né, que era saco de pancada, entendeu? né? E você viu como isso estressou até os próprios jogadores, era briga, o Boese saiu, entendeu? O pessoal não tinha mais nem motivação para jogar, porque o pessoal que ia jogar contra eles atropelava. Né? Eu acho que só um time perdeu para a Barca do Júnior, que foi Nós, o Once Lucas. não, ó, os dois times tiveram uma vitória. Nós ganhamos deles no primeiro Não, turno. a Barca do Júnior teve uma vitória contra o Once Lucas no primeiro turno. Teve sim. Nós Eu estava trocamos, lá como mesário. nós trocamos vitórias. Nós trocamos vitórias. Não, sim, mas o que eu estou dizendo, o time do Júnior, depois veja aí, depois a gente, quando terminar, a gente vai conversar. Teve um jogo que o time do Júnior ganhou, que foi até o jogo que ele não foi. Eu até zoei, eu fico zoando com ele até hoje. Ele disse: o jogo que tu não foi, o time ganhou. E foi contra o Once. O Once eu estava todo desfalcado. Entendeu? Foi, e Eu já não, perdeu. eu já não vou me lembrar. Depois eu vejo se eu encontro o assunto. Mas Mas, basicamente é isso. Eram dois times muito fracos. E aí o que acontecia? De 8, 2 já caíam fora. Ficavam 7. Para lutar com 4 vagas. estavam Quando o Once 6. Lucas. 8 para 6. Quando o Once Lucas ganhou, ficaram 5 no segundo turno, porque o Once nem tentou chegar, mas não dava mais. Levou porrada, largaram. E daí ficou 5 para 4 vagas, entendeu? Coisa que eu acho que não vai acontecer, essa Não, disparidade tão grande. eu Não também vai. acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que vai ser um campeonato extremamente equilibrado, vai ser divertidíssimo, vai ser muito estruturado. Torço demais para que a gente tenha um ano maravilhoso. Era isso que eu tinha para falar para você. Não sei se você quer deixar mais algum recado aí. Exatamente é isso. Também aí parabenizar, né, o pessoal do conselho, né? Esse ano aí a gente já viu que desse ano já começou a ter muita reformulação, né, na Copinha. Espero que 2026 aí, com mais questão até de patrocínio, de visualizações, né, venham mais gente, porque eu vou dizer, um sonho que eu tenho, juro, é a gente fazer esses times como já tem aí a tradição da Copinha, para ter, por exemplo, 10 times como se fosse uma primeira divisão e, se possível, mais 10 times jogando como se fosse uma segunda divisão, entendeu? Fazendo um campeonato ali entre torcedores do Atlético, uma proporção aí muito, muito legal, visualização de jogos no YouTube, né? Tudo isso, mais a gente interagindo mais com essa questão de rede social. Então, tem como fomentar mais isso, né? Seria tão legal se a gente tivesse duas, por exemplo, duas divisões, né? Seria muito bacana isso. Eu torço para que cada vez tenha mais, como já teve no outrora. Eu acho que eram. Chegou a ter o ápice, eu acho que 12. 10 times. 12, 12. 12 Jogamos, times. jogamos em 12 times, daí 8 eram eliminados, e esses 8 faziam, para não ficar à toa, faziam a taça de prata na quadra pequena, enquanto tinha a fase decisiva na quadra grande. Isso. Vamos torcer para que volte a esses tempos e até melhore, para que a gente tenha um monte de torcedor do Atlético, que é legal. A gente se encontra lá quando tem jogo lá do Atlético lá fora, toma uma cerveja, conversa, né? E é isso. O propósito da Copinha é exatamente esse: é confraternizar, é zoar dentro ali no grupo, pessoalmente, fazer churrasco, confraternização. Esse é o principal intuito da Copinha, que não pode ser esquecido. Então é isso aí, gente. Então fica o recado, acompanhem, mostrem para os amigos os videozinhos no canal do YouTube. Já está lá no canal do YouTube um vídeo curto de 1 minutinho da confraternização da final, feito por drone, o churrasco lá fora, algumas imagens do bar lá dentro, algumas imagens da final. Então, é isso que a gente espera, que vocês mostrem para todo mundo, para encher de gente procurando a gente para se inscrever, para poder participar. Certo, pessoal? Uma boa noite, foi muito bom esses 4 dias com vocês aí, e estamos lá no canal do YouTube, Copa Furacão, procurem a gente e sigam-nos. Um beijo no coração de todos. Exatamente.